Nessa aula, então, quero apresentar para vocês dois exemplos de utilização do teorema central do limite. Tá? O primeiro deles, vou resgatar um exemplo histórico que a gente viu no começo, que é o teorema central do limite de De Moivre-Laplace para variáveis aleatórias Bernoulli. Então, nesse cenário, a gente tem xi, variáveis aleatórias Bernoulli, com um certo parâmetro p, e a gente tem Sn como a soma delas, né? Que a gente bem sabe que tem distribuição binomial, e a gente então quer provar que essa binomial ela é bem aproximada por uma normal quando devidamente reescalada. Tá? O que a gente provou é que essa quantidade aqui, raiz de n sobre sigma, xn barra menos mi, converge em distribuição para uma normal padrão. Tá? Aqui eu vou substituir mi por p, porque a gente já sabe quem que é a média de interesse. Tá? Então eu vou reescrever essa quantidade para chegar na quantidade dada pelo teorema de De Moivre-Laplace. Então, primeiramente, eu vou explicitar quem que é sigma, o desvio padrão da Bernoulli, raiz de P1 menos P, e eu vou explicitar xn barra como sendo Sn sobre n. Tá? Eu vou colocar o 1 sobre n em evidência, então isso vai ficar raiz de n dividido por n, raiz de P, 1 menos P, que multiplica Sn menos np. E aí, finalmente, quando eu cortar esse raiz de n com n aqui embaixo, vai ficar raiz de n embaixo, e eu vou ter exatamente a quantidade do teorema central do limite de De Moivre-Laplace. Sn menos np dividido pela raiz de np, 1 menos p, e isso converge em distribuição para uma normal padrão. Tá? É claro que não foi assim que De Moivre provou esse resultado. Se você pegar o livro clássico do Feller de probabilidade, ele prova esse resultado de um modo com menos maquinaria, né? Só fazendo contas mesmo. Você pode provar essa convergência aqui somente fazendo contas com a função de probabilidade acumulada da normal e da, 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 da binomial, mas é um caminho bastante mais tortuoso, tá? E como a gente tem já essa maquinaria, faz mais sentido a gente provar o teorema central do limite de De Moivre-Laplace desse jeito. Tá? E aí tem todas as questões de correção para continuidade, que a gente está aproximando uma variável aleatória discreta por uma contínua, enfim. Várias questões que a gente já está acostumado a lidar de cursos anteriores de probabilidade, que a gente não vai entrar nesses méritos aqui no nosso curso de Prob 2. Tá? Nosso interesse aqui maior é outro, entender outras coisas sobre esses resultados teóricos. O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é algo semelhante ao que a gente fez anteriormente ao lidar com as leis dos grandes números, né? Então a gente tem uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, com média 0 e variância 2. E eu quero que você encontre para mim quem é o limite em distribuição dessas quantidades. Então aqui cada xi é i e d com média igual a 0 e variância igual a 2. Tá? Então, primeiro de tudo, eu quero encontrar quem é o limite em distribuição dessa quantidade aqui. Raiz de n, x1 somado até xn, dividido por x1 quadrado somado até xn quadrado. Tá? Já está dito que limite é em distribuição, então talvez você tenha que usar o teorema central do limite. Né? E como a gente está numa aula de teorema central do limite, isso parece bastante razoável. Teorema central do limite, eu preciso ter uma média amostral. Então, o que eu vou fazer vai ser dividir todo mundo por n aqui, tá? Porque aí eu posso escrever essa quantidade como raiz de n vezes xn barra, tá? Dividido por xn quadrado barra, tá? E aí agora eu vou reescrever isso de um modo mais propício para a aplicação do teorema central do limite. Isso vai ficar raiz de n que multiplica xn barra menos zero, né? Faz sentido, porque eu sei que a minha média é igual a zero. Eu tenho que dividir pelo desvio padrão, tá? Só que para isso eu tenho que multiplicar pelo desvio padrão para ficar tudo igual. E aqui embaixo eu vou manter o meu xn quadrado barra, tá? O que o teorema central do limite diz para mim? Que essa quantidade aqui que eu estou circulando converge em distribuição para uma normal padrão, tá? Raiz de n sobre sigma, xn barra menos mi, tá? Quando eu multiplicar isso por raiz de 2, então, eu sei que isso daqui converge em distribuição por uma normal de média 0 e variância 2. Tá? Agora vamos analisar o que acontece no denominador. O denominador é uma média amostral de variáveis aleatórias que tem média finita. Né? Vamos ver quem que é. O valor esperado de xi ao quadrado é a variância de xi
mais quadrado do valor esperado de xi. Isso vai dar 2 mais 0, que dá 2. Ou seja, o denominador, pela lei forte de Kolmogorov, converge quase certamente para 2. Então você tem no numerador algo que converge em distribuição, no denominador algo que converge quase certamente. Então o teorema de Slutsky garante para você, né, que esse quociente converge em distribuição para uma normal de média 0 e variância 2 dividido por 4. Ou seja, normal de média 0 e variância meio. Tá? Então esse exemplo usa bastante coisa do que a gente viu nas últimas aulas até o momento do nosso curso. E o próximo, ele tem o mesmo espírito, mas vamos fazer aqui para fixar as ideias também. Né? Eu estou fazendo x1 somado até xn, dividido por x1 quadrado, somado até xn quadrado. Eu quero ver para onde que isso converge em distribuição. Tá? O que eu vou fazer então vai ser o seguinte, né? Para manter tudo igual, eu vou dividir aqui os dois lados por raiz de n, tá? Aí eu tenho a média amostral embaixo, mas em cima eu ainda não tenho a média amostral. Vamos consertar isso de alguma forma. Então, no denominador, eu vou ter quem? No denominador, eu vou ter xn quadrado barra dentro da raiz. Tá? Xn quadrado barra dentro da raiz. Aqui em cima, eu vou ter x1 somado até xn dividido por raiz de n. Para eu ter a média amostral, eu vou multiplicar por raiz de n sobre raiz de n. Porque assim, o que eu vou ter é quem? O denominador vai ficar xn quadrado barra dentro da raiz, e o numerador vai ficar exatamente quem? Raiz de n xn barra. Tá? O que já está quase pronto para aplicar o teorema central do limite. Tá? Basta que eu faça o seguinte, raiz de n sobre sigma, né, que é raiz de 2, xn menos 0, só vamos lembrar, né, que a média de cada x é igual a 0, multiplica pelo raiz de 2 para não mudar nada, dividido por xn quadrado barra. Tá? Agora sim a gente pode já usar todos os resultados que a gente sabe. Perdão, aqui tem um errinho de escrita, porque aqui não é raiz de 2, aqui é raiz de n. Tá? Então, essa quantidade aqui, pelo teorema central do limite, converge em distribuição para uma normal 0,1. Quando eu multiplico por raiz de 2, isso converge em distribuição para uma normal 0,2. O meu denominador, a gente já viu do item anterior, que ele converge quase certamente, né? Ou melhor, o termo que está dentro da raiz converge para 2. Como raiz é uma função contínua, ela preserva a convergência, então isso aqui converge para a raiz de 2. E, portanto, eu sei que esse quociente, pelo teorema de Slutsky, converge em distribuição para uma normal de média 0 e variância 2 sobre 2, que é 1. Tá? Então, isso aqui converge em distribuição para uma normal padrão também.